Essa leitura é dedicada exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Ela é feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não for o seu caso, se você não é esse público-alvo, aqui abaixo do vídeo tem um link para a compra do PDF ou livro físico, até Kindle. Vamos à leitura do livro. Escravidão. Volume 1. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Uma história da escravidão no Brasil. Aos meus pais, João e Maria. Abre aspas. O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. Fecha aspas. Padre Antônio Vieira, missionário jesuíta da Bahia, 1691. Linha do tempo. Alguns acontecimentos que marcaram a história do Brasil e do mundo entre o início da escravidão africana no Atlântico e o fim do século XVII. 1444. Registro do primeiro leilão de africanos escravizados em Portugal, diante do infante Dom Henrique, na Vila de Lagos, Algarve. 1453. Tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. 1454. Publicação da Bíblia de Gutenberg, primeiro livro impresso na Europa. 1455. Pela bula Romanus Pontifex, o Papa Nicolau V autoriza os portugueses a escravizar os infiéis entre Marrocos e a Índia. 1456. Os portugueses chegam ao arquipélago do Cabo Verde, até então desabitado. 1484. Início da colonização da ilha de São Tomé. 1485. O rei do Congo se converte ao cristianismo. 1488. O português Bartolomeu Dias cruza o Cabo da Boa Esperança. 1492. Chegada de Cristóvão Colombo à América. Construção do castelo de São Jorge da Mina, ou Elmina, primeiro entreposto de tráfico de escravos na costa da África. 1494. No Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha dividem o mundo entre si. 1496. Judeus de Portugal são obrigados a se converter ao cristianismo. 1498. A esquadra de Vasco da Gama chega à Índia. 1500. Em 22 de abril, Pedro Álvares Cabral chega à Bahia. O total de escravos comprados ou capturados na África pelos portugueses chega a 150 mil. No Império Africano de Bornu, um cavalo árabe vale entre 15 e 20 escravos. 1501. Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa. 1503. Início oficial do tráfico de africanos para os domínios espanhóis na América. 1511. A nau Bretoa chega a Portugal levando papagaios, peles de onça pintada, toras de pau-brasil e 35 índios cativos. 1513. Maquiavel escreve O Príncipe. 1515. Leilão de 85 índios brasileiros escravizados em Valência, na Espanha. 1517. Início da Reforma Protestante. 1519. O espanhol Hernán Cortés conquista o México. 1530. Martim Afonso de Souza dá início à colonização do Brasil. 1534. O Brasil é dividido em capitanias hereditárias. Criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola. Michelangelo pinta o Juízo Final no teto da Capela Sistina. 1535. Engenhos de açúcar começam a funcionar em Pernambuco. Notícia da chegada dos primeiros escravos africanos do Brasil. 1545. São Vicente, a capitania de São Martim Afonso de Souza, tem cerca de 3 mil índios escravizados.
1549. Chegada dos primeiros jesuítas no Brasil. 1554. Fundação da cidade de São Paulo. 1555. Franceses ocupam a Baía de Guanabara até 1567. 1565. Fundação da cidade do Rio de Janeiro. 1575. Paulo Dias de Novaes dá início à ocupação portuguesa em Angola. 1577. O corsário Francis Drake inicia, na Inglaterra, sua volta ao mundo. 1580. Começa a União Ibérica. O trono de Portugal passa para a Espanha. 1585. A população de Portugal é de 60 mil habitantes, sem contar os índios arredios. 1600. A população indígena da América é estimada em 10 milhões, apenas um quinto do número existente na época da chegada dos europeus 100 anos antes. No Brasil, epidemias de varíola dizimaram dezenas de milhares de índios. 1605. Miguel de Cervantes publica Dom Quixote. 1608. Invenção do telescópio na Holanda. Nasce em Lisboa o futuro padre Antônio Vieira. 1612. Franceses invadem São Luís do Maranhão e permanecem até 1615. 1618. Começa na Europa a Guerra dos 30 Anos, em que morreriam cerca de 8 milhões de pessoas. 1621. Criada na Holanda a Companhia das Índias Ocidentais. 1627. Frei Vicente de Salvador publica a primeira história do Brasil. 1630. Após um ataque frustrado à Bahia, os holandeses ocupam Pernambuco. Ginga, a rainha africana, enfrenta as tropas portuguesas em Angola. 1632. O bandeirante Raposo Tavares escraviza entre 40 e 60 mil índios. 1637. São Luís do Maranhão tem 250 habitantes. Belém, no Pará, apenas 80. 1640. Fim da União Ibérica. O Duque de Bragança assumiu o trono de Portugal como rei Dom João IV. O preço da venda total do açúcar produzido pelo Brasil equivale a 18 toneladas de ouro. 1641. Os holandeses ocupam Luanda, Benguela e São Tomé. 1648. Tropas brasileiras de Salvador de Sá e Benevides expulsam os holandeses de Angola. Tropas brasileiras de Salvador de Sá e Benevides expulsam os holandeses de Angola. 1654. Os holandeses são expulsos de Recife. 1660. Criada em Londres a Royal African Company, que teria o monopólio do tráfico de escravos na Inglaterra. 1662. A portuguesa Catarina de Bragança se casa com o rei Charles II e dá início ao consumo de chá na Inglaterra. 1665. Tropas brasileiras e portuguesas destroem o reino do Congo na Batalha da Ambuila. 1666. Londres é devastada por um incêndio. 1672. A cidade do Rio de Janeiro abriga 4 mil habitantes brancos e 20 mil negros africanos. 1675. O bandeirante Domingos Jorge Velho abre caminho que liga São Paulo e Minas Gerais. 1683. No ataque a Viena, os turco-otomanos escravizam 8 mil cristãos, todos brancos. 1687. São Paulo tem 1.500 moradores, 1.500 brancos e 10 mil escravos indígenas.
Isaac Newton publica Principia Mathematica, que revoluciona o conhecimento sobre o universo. 1694. Estima-se em 2 milhões o total de eslavos escravizados pelo Tártaro na Crimeia, nos 200 anos anteriores. No mesmo período, outros 2,5 milhões de escravos brancos foram comercializados pelos turcos otomanos no Mediterrâneo. 1695. Depois de quase um século de resistência, o Quilombo dos Palmares é destruído em Alagoas. A cabeça degolada de Zumbi dos Palmares é exibida num poste no Recife. 1697. Chegam a Salvador as primeiras notícias de que há ouro em Minas Gerais. 1700. A população total do Brasil é estimada em 300 mil habitantes.